Olá, estou aqui mais uma vez gravando este outro vídeo, ainda tratando sobre a questão do nosso bem-estar, da nossa busca por uma qualidade de vida adequada, né? Então, nesse vídeo, vamos tratar um pouco da relação da nossa mente com o nosso bem-estar ou com a nossa qualidade de vida. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está no meu canal do YouTube, Gerlane Siqueira. Então, já se inscreve aí, compartilha, curte, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam receber esse conteúdo, também possam estar tendo acesso, né, a essas reflexões ou a esses conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender, não é, claramente essas relações, não é, dessas nossas dimensões, como eu já falei anteriormente, nós possuímos essas dimensões físicas ou corporais, mentais ou psicológica e também a dimensão espiritual, né? Então, já falei um pouco sobre a dimensão corporal e agora vamos então falar um pouco sobre a dimensão mental e a sua relação com a nossa qualidade de vida ou com o nosso bem-estar, não é? Então, vamos lá para a gente começar entendendo, vamos ver o conceito, não é, que a gente tem de mente, não é, o significado que a gente vai encontrar sobre a mente, não é? A mente se refere, diz respeito, não é, às nossas faculdades de entender, pensar, reflexiva e afetivamente, não é? Também significa intelecto ou inteligência, memória, intento, intenção de realizar, íntimo ou intimidade. Então, todos esses significados aí são referentes à nossa mente ou à nossa dimensão mental, que também corresponde à nossa dimensão psicológica, psíquica ou psíquica, afetiva. Então, essa dimensão está intimamente, intrinsecamente ligada à nossa, ao nosso bem-estar, não é? É fundamental para a qualidade de vida, é fundamental que a gente considere, não é, essa dimensão na nossa busca, não é, digamos assim, por uma qualidade de vida. Se a gente quer estabelecer para nós um parâmetro do que seja uma qualidade de vida adequada para a nossa vida, precisamos entender então essas relações, não é? A nossa dimensão mental corresponde a essas dimensões, não é? Psico, afetiva e cognitiva. Então, tudo que está ligado a essas áreas, psico, afetiva e cognitiva, se referem à nossa dimensão mental, tá? Então, a mente também corresponde à alma do ser humano, né? Só para a gente entender e diferenciar, não é? Precisamos diferenciar a alma do espírito, tá? Porque independente também aqui dos conceitos, né, da especificidade dos conceitos que existem, né, porque existem muitos conceitos, mas vamos entender aqui o seguinte: o espírito se refere à totalidade existencial, à totalidade cosmológica. O espírito se refere à dimensão totalitária da existencialidade, ou seja, tudo que existe, não é?
O espírito é o sopro criador, o espírito é aquele que dá o impulso, a existência maior, ou seja, a totalidade existencial. Então, o espírito está ligado a essa dimensão da totalidade, enquanto que a alma está ligada à dimensão, ou corresponde a uma dimensão particular e não totalitária, tá? E não a dimensão de totalidade existencial. A alma corresponde, o conceito de alma corresponde a uma dimensão particular, ou seja, a alma é humana e não divina. Por quê? Porque a gente, às vezes, existe algumas confusões, não é, que são feitas na nossa mente por conta dos conceitos, de existirem vários conceitos e que também muitos conceitos vêm sendo formulados desde a antiguidade, né? E aí, desde a antiguidade, existia um entendimento de que a alma do ser humano, que correspondia a essa dimensão do intelecto humano, mas se entendia que essa alma humana era divina, né? Ou seja, era algo divino. Mas, com o passar do tempo, passou-se a entender, não é, que a alma é humana e a alma corresponde à dimensão particular do ser humano, a dimensão íntima do ser humano. A alma significa isso, a intimidade, não é, a dimensão psíquica, a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva do ser humano. Então, tudo que está ligado, não é, ao íntimo do ser humano, isso então é a mente, e isso também é a alma do ser humano, tá? Então, em outro vídeo onde a gente vai falar da espiritualidade, não é? Ou da dimensão espiritual, vamos explicar mais um pouquinho essa questão de espírito, não é? Não vamos nos prolongar nessa questão do espírito agora, tá? Porque estamos aqui tratando, então, da dimensão da mente, tá? Da dimensão mental. Então, vamos continuando a entender que a mente corresponde também ao cérebro e às funções cerebrais, sendo que o cérebro também é corpo. Porque, às vezes, quando a gente fala no cérebro da pessoa, a gente, às vezes, dá um tom de diferença, de distinção, ou de que o corpo não é o cérebro, ou o cérebro não é o corpo. Na verdade, o corpo é composto pelo cérebro e seus alongamentos. Então, o que nós entendemos como corpo é apenas o alongamento cerebral, tá? Então, na verdade, o ser humano é um cérebro que possui alongamentos, né? Então, todos os nossos membros corporais são alongamentos do nosso cérebro, né? Por isso que a gente diz que a cabeça é a principal parte do corpo, o cérebro é o principal órgão do corpo, né? Então, na verdade, nós, seres humanos, somos um cérebro, né? Por isso é fundamental as ciências neurológicas hoje, né, que na atualidade estão já bastante evoluídas, e todas as pesquisas e estudos que são feitos nessa parte de ciência neurológica são de grande importância, né, para a gente entender a nossa mente, e até mesmo para a gente entender, não é, o nosso bem-estar, como nós funcionamos, porque não é possível ter um bem-estar sem a gente compreender a nossa mente, sem a gente compreender o nosso cérebro, sem a gente compreender as funcionalidades desse órgão tão importante no nosso corpo, tá? Então, apenas entendendo também, esclarecendo também esse entendimento, não é? De que quando a gente fala cérebro e corpo, é apenas uma forma, não é? de se diferenciar para que a gente entenda as funções de cada um, a função cerebral e a função do restante dos órgãos do corpo. Mas cérebro é também corpo,
Portanto, quando a gente fala que corpo e mente não se separam, é também por essa razão, não é? A mente e o corpo, ou seja, o cérebro e o corpo, eles compõem um conjunto, né? Eles trabalham conjuntamente e formam a totalidade das nossas funções. Então, tudo que nós somos, todas as funções que nós exercemos, que nós praticamos, elas são praticadas ou acontecem conjuntamente, não é? Corpo, funções corporais, e mente, funções cerebrais, tá? Por que então diferenciamos corpo e mente, né? Já falei essa questão, não é apenas como uma forma de entender melhor, de compreender melhor as suas particularidades, né? Mas as duas coisas se complementam, as duas coisas vão formar um conjunto, não é? Que vão atuar conjuntamente para que todas as nossas funções possam acontecer. A dimensão mental é intrínseca ao corporal, portanto, as duas se complementam, ou seja, é intrínseco, existe a correlação entre as duas coisas, né? É impossível o corpo sem a mente, da mesma forma que é impossível a mente funcionar sem o corpo, né? Então, as duas coisas precisam uma da outra, não é? Não se pode retirar nenhuma nem outra, tá? Então, vamos lá, né? Os cuidados, então, que são importantes em relação a essa dimensão mental ou em relação ao nosso trato da mente. Primeiro, é necessário que a gente tenha já bem incorporado, bem assimilado essas funções ou essas preocupações, não é? Corporais, né? Essas atividades de cuidado corporal que eu já citei algumas no vídeo anterior, né? Mas todas as os nossos cuidados do corpo, da saúde corporal, fazem parte, não é? Inclusive do próprio ambiente, né? O cuidado do próprio ambiente, tudo isso é necessário para que a gente também alcance uma saúde mental, né? Então, não dá para a gente pensar em ter uma saúde mental se a sua casa está totalmente desorganizada, né? A organização da casa é organização do espaço físico, não é a atividade corporal, é a atividade física, não é? Mas, no entanto, está também relacionada a uma atividade mental, né? Então, todas as atividades de organização são atividades também mental, porque é a nossa mente que comanda a organização do nosso espaço, né? Então, a organização de um modo geral, atividades organizativas de um modo geral, não apenas essa organização interna intrapsíquica, não é? Mas toda a organização do nosso espaço, seja interior ou exterior, são atividades mentais. Embora não deixe de ser, por exemplo, a organização do nosso espaço físico não deixe de ser uma atividade física também, não é? Mas são fundamentais para o nosso bem-estar mental, porque não dá para pensar que a gente pode ter um bem-estar, pode alcançar um bem-estar mental se a gente vive num ambiente desorganizado, bagunçado. Então, uma coisa precisa necessariamente da outra. Precisamos manter um bom equilíbrio no nosso ambiente físico, o ambiente que nós habitamos, no nosso ambiente próximo, as boas relações, os bons cuidados corporais, para que a gente possa aí então
passar, não é, para um outro nível, que é a preocupação com as organizações mentais. Por quê? A nossa mente também funciona como um arquivo, né? Se a gente pensar hoje nas ferramentas tecnológicas, por exemplo, que a gente vê hoje no mundo de hoje, não é? Que são muito comuns ao nosso mundo tecnológico. Hoje nós analisarmos, não é, a memória de um computador, arquivos, não é, janelas e toda a organização de um computador, e a gente comparar isso com a nossa mente. Claro que a mente humana ela é muito ela é superior, não é, a uma tecnologia. Não podemos comparar assim a dimensão de uma à outra, não é? Mas fazemos a comparação para que a gente possa ter a ideia do funcionamento da nossa mente. A nossa mente não é diferente, por exemplo, de um computador, não é? A nossa mente também funciona como arquivos, como memória, como janelas, como links, como insights. Então, tudo que a gente vê numa tecnologia hoje, computacional, se inspira na nossa mente, não é? Porque a arte imita a vida. Então, a tecnologia, ela também busca imitar o nosso cérebro, tá? Então, apenas para que a gente entenda, não é? Que a nossa mente também funciona dessa maneira. Então, a nossa mente também tem um modo organizativo. Então, nós precisamos cuidar, claro, dessa organização mental. Cuidar como? Conhecemos bem o termo faxina mental ou higiene mental. Então, fazer uma faxina mental, fazer uma higiene mental é algo sempre muito importante para que a gente mantenha esse bem-estar da nossa mente. Quando a gente fala em faxina mental ou higiene mental, a gente está falando aí também de uma organização mental, ou seja, manter a nossa mente organizada facilita, implica em ter também uma mente saudável. Ou seja, para termos uma mente saudável, precisamos também ter esse hábito, construir, não é, esse hábito de uma organização mental. Por quê? Porque isso também não é nato. Não é? A gente não nasce com os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos afetos, tudo certinho, tudo organizadinho. Não, pelo contrário. Tudo isso vai acontecendo ao longo da nossa vida e a gente precisa ir organizando, então, todos esses acontecimentos, todas essas experiências, todas essas vivências, sentimentos, sensações, emoções, né, pensamentos, tudo. Né? Tudo que nos ocorre no nosso dia a dia, a gente vai precisar aí, então, ir organizando na nossa mente. Por isso, essa organização ou essa higiene mental é fundamental para esse nosso bem-estar. Bom, como a gente faz isso? Essa faxina mental, essa higiene mental, essa organização mental. Então, alguns pontos são importantes, não é? E eu coloquei aqui 3 pontos. Então, organização mental, relaxamento e meditação. Por que que eu botei 3 pontos, esses 3 pontos como diferentes? A gente pode se perguntar assim, mas não é a mesma coisa? Organização mental, relaxamento, meditação. Mas se eu estou meditando, eu não estou relaxando. Se eu estou meditando, eu não estou organizando. Então, como é que é? Não é? Então, assim, às vezes a gente pode achar que tudo é uma coisa só. Né? Que tudo é uma meditação. Né? Por exemplo, às vezes a gente acha que meditação é a mesma coisa que o relaxamento e é a mesma coisa que uma organização. Mais ou menos, né? Mas existe um pouco de diferença. Não é? Então, vamos lá. A organização mental, ela significa ou ela corresponde ao ato de organizar a mente. Ela tem a função
de organizar a mente. Ainda que eu faça isso como um processo meditativo. Então, eu posso sentar ou deitar em um ambiente, né? E posso fazer, inclusive, essas técnicas de respiração, não é? Que são feitas na meditação, para que eu possa relaxar um pouco, para que, não é, a minha mente possa, então, estar num estado mais relaxado e aí eu possa conseguir fazer, executar esse processo de organização mental, onde mentalmente, né, não preciso falar, não é, mas mentalmente ali eu vou processar, a minha mente vai processar toda a organização, não é, que ela precisa fazer. Né? Então, isso se chama organização, processo de organização mental. Por que era diferente do relaxamento? No relaxamento, que também é uma técnica, não é? A gente pode dizer que a organização mental é uma técnica também. É uma técnica de faxina mental ou de higiene mental, não é? Você parar em um momento do seu dia para fazer essa organização da sua mente. Da mesma maneira que você para em um momento do seu dia, não é, para organizar seus materiais escolares, seus materiais de estudo, para organizar sua cozinha, etc., você precisa também parar para fazer sua organização mental, ou seja, a organização da sua mente, do seu interior, da sua alma, do seu íntimo, né? Outra técnica é o relaxamento. O que é então o relaxamento? Também pode existir em várias maneiras de se fazer um relaxamento ou várias técnicas, não é? Se a gente pesquisar, vai encontrar várias técnicas também de se fazer um relaxamento. Você pode fazer em pé, deitado, sentado, não é? Andando, por exemplo, num ambiente natural, né, em contato com a natureza, mas o objetivo dessa técnica vai ser o de relaxar a sua mente, não propriamente o de meditar, tá? Nem o de organizar, porque se você está fazendo uma tarefa, não é de organização, a organização é uma tarefa e não é relaxamento. Quando sua mente está empenhada em organizar algo, ela não está relaxando, tá? Então é diferente. Técnica de relaxamento é diferente. O objetivo da técnica de relaxamento é relaxar. Essa técnica de relaxamento é muito adequada, por exemplo, para pessoas que têm insônia, não é? E se fazer antes de dormir. Pode ser feito em outros momentos do dia? Pode também, não é? Para relaxamento das tensões, mas ela é muito útil, por exemplo, no momento de dormir para aquelas pessoas, para qualquer pessoa, ou principalmente para aquelas pessoas que têm insônia, tá? Outra técnica é a meditação, né? E aí meditação também eu coloco aqui como algo diferente, porque a meditação aí ela vai existir também várias técnicas meditativas, né? Se a gente for pesquisar, vai existir muitos tipos de meditação e eu aí vou colocar aqui, vou diferenciar aqui duas coisas, que eu, pelo menos, que é da minha prática, não é? A meditação indiana e a meditação cristã, católica, pelo menos, né? Porque eu sou católica, né? Então, falo da minha experiência, tá? Então, a meditação indiana, né, que é, por exemplo, aquela que a gente vê na yoga, e a meditação cristã, que é diferente da yoga, não é? A gente se pergunta, uma coisa não é a mesma coisa que a outra, não é? Ou as duas coisas são boas, ou uma é boa, outra é má? Não. Primeiro, não é a mesma coisa, né? Yoga não é meditação cristã, não é? É uma prática indiana, então existem várias práticas de meditação não cristãs, não é? Que são boas também, a gente não pode olhar com preconceito e achar que não são boas. São boas e benéficas para a saúde, muito benéficas para a nossa mente. Basta que a gente encontre uma prática mais adequada ao nosso estilo pessoal, né?
E então a meditação cristã, que já é diferente também, mas é também uma forma de meditação, mas eu não vou me deter também a essa questão da meditação cristã também agora, porque vamos fazer um vídeo sobre a espiritualidade, como eu já disse, não é? E aí vamos então falar um pouco sobre essa questão da oração e da meditação, como essa dimensão espiritual cristã, não é? Porque o fato, por exemplo, da meditação indiana ser diferente da meditação cristã não significa que ela também não seja uma prática espiritual. Porém, são crenças diferentes, não é? São maneiras de acreditar que são diferentes, são relações um pouco diferentes. Então, por essa razão, em um outro vídeo, vamos falar a respeito dessa questão da espiritualidade e aí também falar um pouco mais sobre essa questão da meditação como prática cristã, né, de espiritualidade cristã, tá? No dicionário, se a gente for buscar lá no dicionário, a gente vai encontrar meditação como oração, como ação ou efeito de refletir profundamente, ou como oração mental. No entanto, se a gente pegar o catecismo da Igreja Católica, e isso eu vou explicar também no próximo vídeo sobre espiritualidade, né? O catecismo vai dar ali as expressões da oração e ele vai diferenciar um pouco essa questão da oração vocal, né, das formas de oração vocal, meditação e oração contemplativa, não é? Que são formas ou expressões diferentes, tá? Então, isso aí é o que é importante a gente cultivar no nosso interior, na nossa relação mental, não é? A relação da nossa mente juntamente com o nosso corpo, né, com as nossas funções corporais, para que a gente possa, então, estar buscando uma qualidade de vida que contemple todas as nossas dimensões, né? Pensar numa qualidade de vida que contemple não apenas uma parte daquilo que eu sou, mas que contemple tudo aquilo que eu sou, ou todas as dimensões que compõem o ser humano, tá? Então, até o próximo vídeo.